Roger Waters, o gênio criativo por trás de álbuns lendários como The Dark Side of the Moon e The Wall, deixou o Pink Floyd em 1885, deixando os fãs se perguntando se uma reunião seria possível. Agora, aos 81 anos, Waters acaba de revelar o que todos temíamos, respondendo a perguntas persistentes sobre o profundo rompimento que o separou de David Gilmour. De conflitos explosivos a confrontos recentes, continue assistindo a este vídeo enquanto exploramos a história não contada por trás da separação do Pink Floyd e as poucas chances de um retorno. Em 1943, Roger Waters nasceu na pacata vila de Great Bookham, Surrey, Inglaterra, em meio às sombras deixadas pela Segunda Guerra Mundial. Tragicamente, seu pai, um soldado britânico, foi morto em combate quando Waters tinha apenas alguns meses de idade, uma perda que ressoaria por toda a sua vida e, mais tarde, em sua música. Criado por sua mãe protetora e politicamente progressista, Mary, o jovem Waters, foi cercado por valores de pacifismo e justiça social, temas que influenciariam profundamente seu futuro trabalho com o Pink Floyd. Após a guerra, Mary mudou-se com Roger e seu irmão mais velho para Cambridge, imergindo-os em uma comunidade cheia de energia intelectual. Roger frequentou a Cambridge County High School for Boys, onde enfrentou dificuldades com o rígido sistema educacional britânico, um sistema que ele criticaria de forma famosa em Another Brick in the Wall, Part 2 do The Wall. Embora tenha tido dificuldades acadêmicas, Cambridge foi essencial para seu desenvolvimento artístico, apresentando-o a amigos de longa data e futuros companheiros de banda, especialmente o colega de classe Roger C.D. Barrett. Em 1962, após um breve período estudando engenharia mecânica na Universidade de Manchester, Waters deixou a escola para viajar pela Europa e pelo Oriente Médio. Ele retornou ao Reino Unido e começou a trabalhar em uma empresa de arquitetura. Depois, ingressou na Regent Street Polytechnic, onde conheceu o futuro baterista do Pink Floyd, Nick Mason. Waters demonstrou interesse pela música desde muito cedo. Quando tinha 14 anos, sua mãe percebeu seu amor pela música e lhe deu um violão. Embora inicialmente ele tenha demonstrado pouco interesse em tocá-la, ela logo se tornaria uma característica marcante de sua vida. Entretanto, sua verdadeira jornada musical só começou quando ele conheceu Nick Mason. Os dois se tornaram bons amigos e começaram a se apresentar com a banda Sigma Six, juntamente com o tecladista Richard Wright. Eles passaram por vários nomes de bandas, incluindo The Lodgers e The T-Set, antes de finalmente recrutar Barrett em 1964. Juntos mergulharam no blues londrino e na cena psicodélica, desenvolvendo seu som com as letras surreais de Barrett, inspiradas em rimas infantis. Embora a saída do guitarrista Bob Close os tenha deixado sem seu músico mais habilidoso, o estilo extravagante de Barrett e a incansável vontade de experimentar da banda definiriam o som único e inovador que tornaria o Pink Floyd lendário. De 1965 a 1968, o Pink Floyd cativou o público com seu estilo único. Com Syd Barrett no comando criativo, eles lançaram The Piper at the Gates of Dawn, um álbum de estreia que rapidamente se tornou um clássico, com as composições extravagantes e o estilo eclético de Barrett moldando sua identidade. No entanto, como o comportamento de Barrett tornou-se cada vez mais errático, possivelmente devido ao uso de drogas ou a uma grave deterioração de sua saúde mental, a banda foi forçada a tomar uma decisão difícil. Em 1968, Barrett foi demitido, deixando Waters encarregado da direção criativa da banda. Após a saída de Barrett, Waters aproveitou a oportunidade para direcionar o som do Pink Floyd para o rock progressivo, explorando profundamente os temas que se tornariam a espinha dorsal de sua música. Ele encontrou um novo parceiro criativo no guitarrista e vocalista David Gilmour, amigo de Barrett, cujo estilo emotivo ajudou o Pink Floyd a atingir um público internacional mais amplo, especialmente com o surgimento da rádio FM nos Estados Unidos, o que impulsionou a banda para o outro lado do Atlântico.
A influência de Waters cresceu e suas letras começaram a explorar as complexidades da guerra, a injustiça social e o isolamento pessoal. Sua energia intensa e seu estilo imponente levaram o Pink Floyd a novos patamares, produzindo álbuns conceituais que moldaram o cenário musical. The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall não foram apenas álbuns, mas experiências imersivas, cada uma carregada com o peso da visão introspectiva de Waters. Esses álbuns solidificaram o legado do Pink Floyd, marcando-os como uma das bandas mais inovadoras e influentes do rock. À medida que a fama do Pink Floyd crescia, crescia também o atrito interno, principalmente devido ao crescente controle de Waters sobre a direção da banda. Seu foco intenso na profundidade temática e sua personalidade frequentemente combativa começaram a desgastar seus companheiros de banda, especialmente quando ele passou a desprezar cada vez mais as contribuições de Gilmour, Mason e Wright. As tentativas da banda de replicar o sucesso esmagador de The Dark Side of the Moon se tornaram uma luta constante contra a visão criativa rigorosa de Waters, resultando em frustração e até mesmo resistência dos outros membros. Na época em que começaram a trabalhar em The Wall, o Pink Floyd mal podia ser reconhecido como uma banda coletiva. Em grande parte, havia se tornado o projeto pessoal de Waters. Gilmour contribuiu ocasionalmente, principalmente em Run Like Hell e na icônica Comfortably Numb, enquanto o papel de Wright foi reduzido ao de um músico de turnê pago. Com The Final Cut, o último álbum do Pink Floyd com Waters, a dinâmica da banda se fragmentou ainda mais, deixando pouco espaço para a influência de Gilmour. De muitas maneiras, esse álbum marcou o fim, com Waters assumindo um papel mais proeminente na direção criativa da banda, o que provavelmente deixou menos espaço para as contribuições de seus companheiros de banda. Em 1970, enquanto ainda fazia parte do Pink Floyd, Waters já havia se aventurado em trabalho solo com Music from the Body, uma trilha sonora colaborativa com o compositor experimental Ron Gissing, que incluía participações não creditadas de outros membros do Floyd. No entanto, sua verdadeira jornada solo começou com The Pros and Cons of Hitchhiking, em 1984. Esse álbum, que contou com um elenco de estrelas, incluindo Eric Clapton, Andy Baum e Michael Kamen, além das vocalistas de apoio Katie Kissoon e Madeleine Bell, mostrou o estilo profundamente introspectivo que Waters havia trazido para a banda anos antes. Originalmente apresentado junto com The Wall como possíveis projetos para o Floyd, a banda escolheu o último, deixando The Pros and Cons of Hitchhiking engavetado até depois de The Final Cut. O álbum, com suas letras fragmentadas e sequências de sonhos surreais, provou ser um desafio tanto para o público quanto para a crítica, destacando o estilo ambicioso, mas divisivo de Waters. O relacionamento já tenso entre Waters e Gilmour explodiu em meados da década de 1980, quando Gilmour declarou sua intenção de lançar um novo álbum do Pink Floyd sem Waters. Essa decisão alimentou a determinação de Waters de deixar oficialmente a banda em 1985, mas não marcou o fim de seu amargo conflito. Imediatamente após sua saída, Waters se envolveu em uma batalha legal com Gilmour e Nick Mason, invocando uma cláusula de membro que está saindo, com a EMI e a CBS, argumentando que o Pink Floyd deveria se dissolver, pois ele considerava a banda uma força criativa esgotada. Em outubro de 1986, Waters buscou a dissolução legal da banda no Tribunal Superior, enquanto Gilmour e Mason argumentavam que o Pink Floyd ainda tinha futuro. Em 1987, Waters chegou a um acordo, abandonando o legado do Pink Floyd sob pressão financeira e percebendo que, comercialmente, o nome Pink Floyd era valioso demais para ser dissolvido. Em uma entrevista à BBC em 2013, Waters admitiu que havia cometido um erro. "É claro que eu estava errado. Uma das poucas vezes em que a profissão de advogado me ensinou alguma coisa", explicou ele, fazendo alusão à forma como os advogados o esclareceram sobre o valor comercial do nome.
Você não pode simplesmente dizer que acabou. Embora essa admissão tenha sido sincera, ela marcou o início da crescente carreira solo de Waters. Animado com sua separação do Pink Floyd, Waters canalizou sua energia em uma prolífica carreira solo que se manteve fiel à sua paixão por comentários políticos e sociais. Em 1987, ele lançou Rádio KAOS, um álbum conceitual que contava a história de uma criança telepática no contexto de uma guerra nuclear. Embora os temas do álbum fossem ousados, a falta de singles de destaque deixou os fãs e a crítica com uma resposta morna. No entanto, Waters continuou a inovar, combinando gravações ao vivo e em estúdio para aprimorar seus temas. Seu álbum ao vivo The Wall, Live in Berlin, deu nova vida ao seu trabalho icônico, enquanto In the Flesh, Live destacou sua presença de palco duradoura. Depois veio Amused to Death, um álbum de estúdio que refletia seus pensamentos mais sombrios sobre extremismo religioso, política global e comentários culturais, tudo filtrado pelas lentes de um gorila assistindo à televisão. Com um trabalho de guitarra diferenciado de Jeff Beck, o álbum ressaltou o compromisso de Waters com a arte que desafiava os limites, demonstrando que, mesmo sem o Pink Floyd, ele continuava sendo uma voz poderosa no rock e no ativismo social. Ironicamente, algumas das melhores críticas de Roger Waters não vieram de seus álbuns de rock solo, mas de Saira, sua composição operística inspirada na Revolução Francesa. Com letras de Etienne Roda-Gil e vocais poderosos de Brinterfell, a ópera tinha como objetivo o drama. Enquanto alguns críticos elogiaram sua ambição, outros foram menos entusiasmados. Joshua Rosenblum, da Opera News, comentou que, embora Saira tivesse um tema de peso, ele ficou com saudades do estilo ousado e visionário do Pink Floyd. Apesar das críticas mistas, Waters seguiu em frente sem se deixar abater, continuando a fazer extensas turnês pelo mundo. Famoso por seus impressionantes efeitos de palco e letras ponderadas e socialmente conscientes que cativavam o público em todo o mundo. Enquanto isso, entre 1987 e 1994, David Gilmour liderou os membros restantes do Pink Floyd em uma nova era, produzindo 2 álbuns de estúdio, fazendo turnês e lançando 2 álbuns ao vivo. No entanto, em 2005, os companheiros de banda que estavam afastados encontraram um ponto em comum quando Bob Geldof pediu que eles se reunissem para uma única apresentação no Live 8. Naquela breve noite, as tensões se dissolveram e a energia que definiu a magia do Pink Floyd na década de 1970 voltou. Tanto os fãs quanto os críticos saudaram esse retorno triunfante. O reencontro gerou um grande burburinho e os promotores ofereceram à banda a impressionante quantia de $150 milhões para fazer uma turnê nos Estados Unidos após o show no Hyde Park. No entanto, demonstrando que a reunião não foi motivada pelo lucro, Waters e Gilmour recusaram a oferta, mostrando que o show Live 8 não se tratava apenas de nostalgia ou dinheiro, mas de um momento de história compartilhada que não poderia ser facilmente reproduzido. A reunião no Hyde Park foi uma conquista extraordinária, mostrando que Waters e Gilmour deixaram de lado décadas de tensão em prol da caridade e dos fãs. No entanto, aqueles que esperavam que esse raro momento de harmonia colocasse um fim à longa rixa entre eles, logo se decepcionaram. Sua rivalidade profissional, moldada por diferenças criativas e confrontos não resolvidos, continuou a fervilhar sob a superfície, sem que nenhum dos dois se afastasse de suas posições firmes. Apesar de sua personalidade frequentemente polarizadora, Roger Waters foi a força motriz por trás de alguns dos álbuns conceituais mais inesquecíveis do rock. Seus temas complexos e profundos moldaram álbuns como The Dark Side of the Moon e The Wall, deixando um legado que transcende as ambições individuais e captura o Pink Floyd no auge de seu poder colaborativo. Embora o trabalho solo de cada membro tenha oferecido percepções únicas,
Nenhum deles realmente eclipsou a genialidade coletiva que alcançaram juntos durante seus anos de auge. Por mais de 40 anos, metade de sua vida, Waters tornou-se tão conhecido por seu ativismo quanto por sua música. Sua postura franca em relação a questões globais, desde a crítica a guerras como a do Vietnã e a do Iraque, até a expressão de opiniões sobre conflitos internacionais, especialmente em torno das Nações Unidas, Rússia, Ucrânia e Israel, o mantiveram sob os olhos do público. Por meio de shows, entrevistas e uma presença constante nas plataformas sociais, Waters continua sendo um crítico fervoroso dos abusos dos direitos humanos e da degradação ambiental. Embora às vezes seja controverso, seu ativismo político revela uma dedicação inabalável à justiça social e uma busca incessante pela paz, consolidando-a como parte integrante de seu legado duradouro. A influência de Roger Waters é profunda, permeando tanto o mundo da música quanto a consciência social. Como pioneiro do rock progressivo, suas composições inovadoras e explorações líricas deixaram uma marca indelével em inúmeros músicos e ouvintes em todo o mundo. Sua arte não se limita apenas à música, mas também ao seu compromisso corajoso de falar sobre questões críticas, muitas vezes desafiando o status quo e lutando contra a injustiça. As posições polêmicas de Waters sobre questões que vão da guerra aos direitos humanos podem dividir opiniões, mas sua voz continua inconfundivelmente poderosa, incitando as pessoas a questionar essa autoridade. Apesar do falecimento do visionário original do Pink Floyd, Syd Barrett, em 2006, e do tecladista Richard Wright, em 2008, a animosidade entre Waters e Gilmour perdurou, tornando-se uma das rivalidades mais duradouras do rock. Mesmo décadas depois que Waters deixou oficialmente o Pink Floyd, as tensões ressurgiram em lugares inesperados, mais recentemente nas mídias sociais. O conflito voltou à tona em 2020, quando Waters publicou um vídeo em seu feed do Twitter expressando frustração por ter sido excluído dos canais de mídia social do Pink Floyd. Suas reclamações foram dirigidas não apenas a Gilmour, mas também à esposa de Gilmour, Polly Samson, cujas promoções de romances apareciam com frequência na plataforma da banda. No vídeo, Waters disse: 1,5 milhão de vocês viram nossa nova versão de Mother, que é adorável. Ela realmente enche meu coração. Mas isso levanta a questão: por que esse vídeo não está em um site que se autodenomina o site do Pink Floyd? Ele continuou com palavras incisivas. David acha que ele é o dono. Acho que ele pensa que pelo fato de eu ter saído em 1985, ele é o Pink Floyd e eu sou apenas um fantasma do passado. Waters também criticou o envolvimento de Samson, compartilhando: amigos frequentemente me perguntam por que temos que sentar e assistir Polly Samson, dia após dia, mês após mês, lendo trechos como se fosse uma espécie de rotina de histórias para dormir da família Von Trapp do rock. Sarcasticamente, ele acrescentou: não podemos nem mesmo mencionar meus projetos no site oficial do Pink Floyd. Isso é simplesmente errado. Deveríamos nos levantar, ou talvez apenas mudar o nome da banda para Spinal Tap e tudo ficará bem. Em uma entrevista de 2018 a Rolling Stone, o baterista do Pink Floyd, Nick Mason, refletiu sobre a rixa dizendo: é muito estranho, honestamente. Acho que Roger não respeita totalmente David. Ele vê a composição como a única coisa que importa, minimizando o trabalho de guitarra e os vocais. Acho que ele luta contra o fato de ter saído, presumindo que o Pink Floyd entraria em colapso sem ele. Mason, que ficou no meio do caminho de seus companheiros de banda de toda a vida, acrescentou com um toque de simpatia: sinceramente, é muito decepcionante vê-los ainda em conflito dessa forma. Eu me dou bem com os dois, e é uma pena que eles, nessa idade, ainda estejam em conflito. Por sua vez, Gilmour geralmente evita se envolver diretamente com as provocações de Waters. No entanto, em uma entrevista à Rolling Stone em 2014, ele expressou palavras contundentes: por que alguém pensaria que o que estamos fazendo agora tem algo a ver com ele? Isso é algo que eu não entendo. Roger sempre quis ter controle e sempre conduziu sua carreira como um comandante solitário.
Ele acrescentou: a ideia de ele participar de algo democrático é simplesmente impossível. Além disso, eu tinha 30 anos quando Roger saiu. Agora tenho 68. Isso foi a mais da metade da minha vida. Não temos mais muito em comum. Nos últimos anos, Waters fez uma tentativa ousada de reconciliação, convidando seus antigos companheiros de banda para uma reunião em um hotel próximo ao aeroporto. No entanto, a reunião rapidamente se transformou em um caos, selando o destino de qualquer esperança de reconciliação entre eles. O tempo os transformou. Eles não são mais as pessoas que um dia colaboraram como inovadores musicais. Seus caminhos divergiram, embora o desejo de reacender a amizade permaneça no coração dos fãs. Apesar do relacionamento contencioso, os fãs do Pink Floyd continuam a sonhar com uma reunião entre essas figuras icônicas. Mesmo em 2022, seu conflito ressurgiu, mostrando que as chamas da discórdia ainda ardem intensamente. Depois que o relançamento do álbum Animals, de 1977, foi adiado, Waters recorreu às mídias sociais para fazer uma declaração contundente. Gilmour vetou o lançamento do álbum a menos que essas notas do encarte sejam removidas. Esse é apenas mais um movimento na campanha da equipe Gilmour-Sampson para reivindicar mais crédito do que Dave merece por suas contribuições ao Pink Floyd de 1967 a 1985. Waters acrescentou: sim, ele é um guitarrista e cantor fantástico, mas nos últimos 35 anos, ele contou muitas histórias exageradas sobre quem realmente fez o que no Pink Floyd enquanto eu estava no comando. Antes desses comentários, Gilmour falou a Rolling Stone sobre o álbum, observando: um belo remix de Animals foi concluído, mas houve uma tentativa de incluir notas de capa que eu não aprovei. Alguém está sendo teimoso impedindo seu lançamento. Em clara alusão a Waters, Gilmour acrescentou com um toque de sarcasmo: ele é um pouco irritadiço, você sabe como ele é, coitado. Quando perguntado sobre a possibilidade de uma reunião, Gilmour respondeu sem rodeios: receio que seja muito improvável. Recentemente, a rivalidade entre Waters e Gilmour deu uma guinada dramática, passando de queixas pessoais para questões geopolíticas. Na primavera de 2022, Gilmour e o baterista Nick Mason reviveram o nome Pink Floyd com um single emocional intitulado Hey Hey Rise Up. Essa colaboração, que contou com a participação do cantor e reservista militar Andriy Klivniuk, foi um ato de protesto contra a invasão russa na Ucrânia. No entanto, Waters rejeitou o esforço em uma entrevista em 2023 ao jornal alemão Berliner Zeitung, chamando a música de conteúdo vazio e jingoísmo. Em fevereiro de 2023, Waters aumentou ainda mais as tensões ao anunciar que havia regravado o lendário álbum do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, sem incluir nenhum dos membros originais que ajudaram a dar vida ao álbum. Em uma entrevista traduzida e compartilhada em seu site, Waters explicou que sua nova versão buscava refletir sobre os significados mais profundos do álbum, esforçando-se para capturar sua essência e alma. A reação foi imediata. Após os comentários de Waters, Polly Sampson, esposa e co-escritora de Gilmour, acessou o Twitter em 6 de fevereiro de 2023 para expressar seu desprezo. Infelizmente, Roger Waters, você é antissemita até a medula. Também é um apologista de Putin e um megalomaníaco mentiroso, hipócrita, sonegador de impostos, misógino e invejoso com playback. Chega de suas bobagens, declarou ele. Gilmour rapidamente confirmou suas palavras, tuitando: cada palavra é comprovadamente verdadeira. Alguns críticos, incluindo Gilmour e Sampson, descreveram as ações e declarações de Waters em termos extremamente negativos. No entanto, muitos se perguntam o que poderia ter provocado tal explosão de raiva, especialmente no que se refere à posição de Waters sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Waters tem se manifestado cada vez mais sobre a necessidade de uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia. Em 8 de fevereiro de 2023, ela levou sua mensagem às Nações Unidas, fazendo um discurso apaixonado
pedindo o fim de todas as guerras, não apenas a da Ucrânia. Em seu discurso, Waters enfatizou uma profunda mudança nas prioridades globais, defendendo os mais vulneráveis, aqueles que passam fome, frio, estão doentes, oprimidos e devastados pela guerra em todo o mundo. Ele condenou veementemente a invasão da Ucrânia pela Rússia, dizendo: "Eu a condeno da forma mais veemente possível." Entretanto, acrescentou: "A invasão russa na Ucrânia não foi provocada, portanto também condeno veementemente os provocadores." Embora Waters e Gilmour tenham expressado repetidamente que uma reunião é improvável, o desejo de reconciliação persiste entre seus fãs. Esse desejo, embora talvez ingênuo, reflete a esperança de que eles possam resolver suas diferenças e trazer uma conclusão definitiva para a história do Pink Floyd. Apesar disso, parece que os dois músicos estão mais concentrados em seus caminhos individuais, com Waters trabalhando em seu novo álbum The Bar e em suas memórias, e Gilmour concentrado em projetos pessoais. Em maio de 2023, Nick Mason, o icônico baterista do Pink Floyd, expressou que estaria aberto à ideia de uma reunião, mas reconheceu a falta de interesse de Waters e Gilmour. Mason aceitou a realidade de que é improvável que David Gilmour e Roger Waters reacendam sua amizade após décadas de intensa rivalidade. Refletindo sobre essa rixa duradoura, Mason, agora com 80 anos, compartilhou uma ideia intrigante. E se a inteligência artificial pudesse compor músicas que imitassem a essência do Pink Floyd, como se Waters nunca tivesse saído? Em uma entrevista ao The Mirror, Mason comentou: "Seria fascinante ver o que a IA poderia fazer com novas músicas. Imagine se pudéssemos criar um cenário em que David e Roger fossem amigos novamente. Poderíamos ser como o ABBA no final de tudo isso." Ele também acrescentou que lamenta o fato de o conflito em andamento ter muitas vezes ofuscado as incríveis conquistas da banda ao longo dos anos. "Durante nossa carreira de 55 anos, a maior parte dela foi absolutamente incrível", lembrou ele. "Tivemos o imenso privilégio de estar em uma banda de sucesso, fazer turnês pelo mundo e interagir com pessoas fascinantes. Era como ter um bilhete dourado para conhecer meus atletas e atores favoritos." Hoje, Mason sente alegria em manter vivo o espírito dos primeiros dias do Pink Floyd por meio de sua banda Saucerful of Secrets, que inclui Gary Kemp, do Spandau Ballet. Ele observou que, com o tempo, a história do Pink Floyd adquire um brilho mais positivo, iluminando o legado da banda de uma forma mais otimista. O nome Pink Floyd, derivado de dois dos músicos favoritos de Syd Barrett, na Carolina do Norte, Pink Anderson e Floyd Council, pode parecer peculiar, mas provou ser uma origem adequada para um grupo que criaria músicas atemporais. Seu icônico álbum The Dark Side of the Moon já foi o álbum mais vendido do mundo, com estimativas que sugerem que 1 em cada 12 pessoas possui uma cópia. No entanto, apesar de seu sucesso monumental, Gilmour e Waters estão envolvidos em uma amarga disputa há quase 40 anos. Waters não se esquiva do conflito, chegando a refletir sobre o que poderia ter sido se tivesse seguido um caminho diferente. "Eu poderia ter sido um arquiteto, mas acho que não teria sido muito feliz. Quase toda a arquitetura moderna é um jogo bobo do meu ponto de vista", comentou. Para Waters e Gilmour, algumas tensões parecem imunes à passagem do tempo, uma rivalidade complexa e duradoura que nem mesmo sua história compartilhada pode resolver. No entanto, para inúmeros fãs do Pink Floyd em todo o mundo, essa ruptura inquebrável entre essas duas lendas continua sendo uma fonte profunda de tristeza. Embora os dois músicos tenham expressado que uma reunião é improvável, a esperança de reconciliação persiste, oferecendo pelo menos a possibilidade de encerramento para seus fãs leais. No entanto, parece que tanto Waters quanto Gilmour estão em paz com o rumo que suas vidas tomaram. Waters deixou claro que está ocupado com novos projetos, incluindo seu álbum The Bar e o lançamento de suas memórias, enquanto Gilmour se distanciou de qualquer expectativa de uma reunião. Apesar dessa realidade, os fãs ainda se lembram de momentos fugazes de união, como o show Live 8 em 2005,
quando as diferenças foram deixadas de lado por uma causa maior. Foi uma oportunidade rara de vivenciar a magia do Pink Floyd mais uma vez, mas parece que esses dias ficaram no passado. Você ainda sonha em vê-los juntos mais uma vez? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais atualizações. Até a próxima!